Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, sou enfermeira da Unimed Federação do Paraná, trabalho hoje com a qualificação da rede prestadora e hoje vamos falar um pouquinho sobre a segurança medicamentosa. Então vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Antes de iniciarmos no tema propriamente dito, vamos falar um pouquinho da legislação relacionada à segurança do paciente. Hoje no Brasil, a RDC 36 de 2013 instituiu as ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde. Então, hoje, todo serviço de saúde que presta um atendimento, eles precisam garantir essa segurança no paciente, seja medicamentosa, que hoje nós vamos falar, seja no atendimento assistencial ou em outras áreas. Nessas legislações, temos alguns serviços que não se adequam à legislação, ou seja, excluem, que são eles os consultórios individualizados, os laboratórios clínicos e os serviços de móveis de atenção domiciliar. Porém, não é porque esses serviços estão exclusos dessa RDC que não pode ser aplicada essas boas práticas, que aliás eu garanto que vocês já realizam tanto em laboratório, tanto nos consultórios, esse tipo de prática para a segurança do paciente. Também nessa RDC nós temos os protocolos de segurança do paciente, que já é conhecido da grande maioria da área hospitalar e não hospitalar. São eles a identificação correta do paciente, a comunicação efetiva entre os profissionais, entre as áreas, melhorar a segurança na prescrição e no uso dos medicamentos, que é o assunto dessa nossa conversa de hoje, protocolo de cirurgia segura, higienização das mãos e redução de queda e lesão por pressão. Então, o nosso foco hoje, a nossa conversa vai ser a meta 3, que é relacionado ao uso dos medicamentos na instituição de saúde. Qual que é o objetivo, desse protocolo, dessa segurança medicamentosa? É promover boas práticas seguras no uso de medicamento em estabelecimento de saúde. Então, hoje, independente se a tua instituição é um hospital, é uma clínica que realiza algum tipo de procedimento, é um laboratório, se tem algum tipo de medicamento que é utilizado hoje na instituição, vocês precisam garantir essas boas práticas, garantir o uso correto da medicação e que a administração seja feita corretamente lá no paciente final. A abrangência, esse protocolo, como eu disse para vocês, ele não é específico para a área hospitalar, ele serve para todas as instituições de saúde que utilizam a questão medicamentosa. Todos os níveis de complexidade, como profilaxia, questão dos exames, serviço de imagem que usa muito exame radiológico, questão de tratamento, oncologia. Então, utilizou algum tipo de medicamento na instituição, esse protocolo, essas medidas de prevenção já é aplicável. Falando um pouquinho das medidas preventivas, pensar um pouquinho lá na farmácia, seja farmácia hospitalar ou seja quem faz a compra desse medicamento hoje na instituição. Hoje, para a gente fazer essa compra de medicamento na instituição, a gente precisa avaliar alguns requisitos, avaliar aquele fornecedor. Será que aquele fornecedor que eu estou comprando o medicamento, ele está com as licenças em dia? Como que ele armazena o medicamento para eu estar fazendo essa compra para minha clínica ou para o meu hospital? Então, uma das medidas preventivas da farmácia ou da pessoa responsável que compra esse medicamento aí na instituição onde vocês trabalham é a questão do armazenamento. Verificar se está na temperatura adequada, se não é um medicamento que precisa ficar na geladeira. Se precisa ficar na geladeira, fazer o controle de temperatura para que ele mantenha a estabilidade. Esse local onde eu vou armazenar, como é que está a questão da luminosidade. Então, é importante garantir esse armazenamento correto para que a gente não tenha problemas futuros na administração desse medicamento. Avaliação das prescrições, Pensar um pouquinho na área hospitalar. O médico hoje faz a prescrição e a farmácia acaba fazendo uma validação, a farmácia clínica, como é chamado, para avaliar o medicamento está correto, a dosagem está correta, a questão do antibiótico, questão da via de administração. Então, é importante fazer essa avaliação da prescrição
antes do medicamento ser dispensado. Pensando agora em uma clínica, um serviço de imagem que acaba utilizando alguns tipos de medicamento, essa prática também pode ser realizada, né? Mas a gente não tem farmacêutico na clínica para fazer essa avaliação. Mas no momento que é prescrito, né, um contraste ou um medicamento para alguma reação, enfim, a importância de algum profissional avaliar corretamente a dosagem do medicamento, a via que vai ser administrado. Então é importante que tenha essa avaliação da prescrição para que seja mais uma barreira, mais uma segurança na administração desse medicamento no paciente. Alertas de segurança ou psicotrópicos. Muitas instituições hoje trabalham com sinalização dos medicamentos de alta vigilância, medicamentos psicotrópicos, né, que são medicamentos que a gente precisa ter um cuidado a mais. Então, como que hoje vocês na instituição identificam esse tipo de medicamento? Como que a enfermagem ou outra equipe que vai administrar esse medicamento, como que ele sabe que esse medicamento é potencialmente perigoso, ele precisa ser realmente aplicado na infusão, na dosagem correta? Como que é feita hoje essa identificação na instituição de vocês? Principalmente quando tem medicamentos com nomes semelhantes. Então, é importante que tenha essa diferenciação desses tipos de medicamentos, pensando também no efeito que essa medicação pode fazer caso seja dado incorretamente ou numa dose incorreta. A questão da dispensação também é muito importante. Então, eu armazenei corretamente o meu medicamento, eu fiz a avaliação da prescrição, eu fiz os alertas de segurança com relação aos medicamentos de alta vigilância ou os psicotrópicos, eu vou dispensar esse medicamento para o meu paciente, para o meu setor da área hospitalar. Como que hoje eu faço essa dispensação? Tem dupla checagem, a enfermagem ou a equipe da farmácia, eles também fazem essa conferência. Então, é importante que essa dispensação garanta que o medicamento certo está indo para o paciente certo. Controle de lote e rastreabilidade. É importante que todo medicamento que entre na instituição, ele seja controlado. Então, hoje, como que vocês controlam o que vocês têm de medicamento hoje na farmácia ou na sua clínica? Vocês conseguem rastrear? Teve um paciente, por exemplo, que teve uma reação medicamentosa. Hoje, vocês conseguem rastrear qual que é o lote dessa medicação que foi aplicada? Como que vocês fazem essa rastreabilidade? Sabemos que muita gente não trabalha com sistema, né? Muitas vezes é manual. Então, é importante que vocês tenham esse controle de lote, controle de validade dos medicamentos e que tenha a própria rastreabilidade. Reconciliação medicamentosa, o farmacêutico ou outro profissional conversar ali com o paciente para ver se ele não toma uma outra medicação de uso contínuo e se não vai ter alguma interação com aquelas medicações que foi prescrita pelo médico. Pensar um pouquinho mais nos hospitais, né, a importância dessa visita com os pacientes, ter essa conversa do farmacêutico, aquelas medicações que são trazidas de casa pelo paciente, onde vai ficar armazenado, o paciente vai usar a medicação dele ou vai usar do hospital, né? Então, essas ações são ações da farmácia clínica, mas que também podem ser realizadas em clínicas e em consultórios. Outras medidas preventivas, agora pensando na equipe de enfermagem ou a equipe que vai fazer a administração desse medicamento. Como eu citei anteriormente, a dupla checagem na entrega dos medicamentos. Então, no hospital é importante que tenha essa conferência de quem está entregando e de quem está recebendo, para que não tenha falha de dispensação, para que não tenha problemas futuros ou até que não seja administrado o medicamento incorreto. Para falar um pouquinho da administração dos medicamentos, hoje nós temos os 13 certos da medicação, né? Então, a farmácia fez todo o trabalho, separou, dispensou, né, o medicamento, teve a dupla checagem dos medicamentos pela equipe e pela farmácia. Então, agora é o momento de eu fazer a administração, né, desse medicamento no paciente. E hoje nós temos os 13 certos, né, que começa ali na prescrição certa, fazer a conferência do nome do paciente, será que aquela prescrição é do dia, orientação certa, se tem todas as orientações voltadas para os medicamentos, se está sinalizado se o paciente tem alergia ou não, registro certo, importante de registrar se aquele medicamento foi
ou não realizado no paciente. Então, isso é de suma importância para que o cuidado seja continuado para as outras equipes, ação certa, tempo de administração certa. Então, sabemos que temos alguns medicamentos que precisa ser administrado na hora. Então, é importante ter essa sinalização na prescrição, validade certa, compatibilidade certa, forma certa, via de administração certa, dose certa, a importância de estar sempre conferindo a dosagem da medicação. As prescrições hoje que são feitas manual, é importante sempre fazer essa checagem com bastante segurança, principalmente com a questão das letras, né? Se a gente está tendo entendimento da dosagem, da via de administração, horário certo, medicamento certo, paciente certo. Então, todas essas ações a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? A gente avalia a prescrição, a gente pega o medicamento e administra. Mas é importante a gente ter essas barreiras de segurança, a gente avaliar sempre se a prescrição e o medicamento e o paciente está sendo corretamente administrado. Prescrição segura dos medicamentos, pensando um pouco na prescrição médica agora, né? Quando vem a prescrição para a gente avaliar, para a gente separar o medicamento, ou para a gente, pensando numa clínica, o que eu vou dispensar, né? O que está prescrito? É importante que na prescrição esteja o nome completo do paciente, que é um dos protocolos lá que eu falei inicialmente, identificação correta do paciente. Endereço opcional, né? Depende de como que vocês na instituição trabalham com o protocolo de identificação do paciente, quais são os identificadores para vocês avaliar uma prescrição, uma etiqueta do paciente ou uma pulseira. A data de nascimento, pensando bastante que pode ter paciente com os mesmos nomes, como que vocês vão diferenciar? A data de nascimento é importante, que é um identificador. O nome do hospital, o nome da clínica, o nome da instituição, o número do prontuário, o número do atendimento, né? E se esse paciente retornar algum dia no hospital ou na clínica, vocês conseguem rastrear esse prontuário, rastrear o que foi feito de medicamentos, questão de leitos, se vai fazer algum tipo de exame. Então, a prescrição tem que estar a identificação correta, né, conforme o perfil da instituição, conforme o que vocês definiram. É de suma importância que tenha essas informações. E o nome do serviço, como eu disse. Pensando agora no prescritor, quem faz essa prescrição hoje, né? É o nome do médico, questão do nome do registro, assinatura. É importante que essas informações estejam no prontuário para que vocês garantam que o prescritor é o responsável pelaquela administração, aquela prescrição do medicamento no paciente. Então, é importante que tenha essas informações. Para quem trabalha em hospital, vocês vê isso bastante também com auditoria, né? Às vezes tem conta que volta para vocês que não tem quem prescreveu, não tem assinatura do médico, não tem o carimbo. Então, é importante que esses requisitos também sejam avaliados. E é uma segurança para vocês também que estão administrando os medicamentos, né? Que aquela pessoa, aquele médico que prescreveu, é o médico da clínica, é o médico do hospital. Então, a gente tem essa segurança também na administração. Com relação também à prescrição médica, né? Pensando que não é todas as instituições que trabalham com o sistema, tem muito registro manual. A questão da legibilidade, como é importante hoje ter uma letra legível, né? Quando eu trabalhava em hospital, dando um exemplo, tinha médico que fazia aqueles rabiscos, né? E às vezes a gente entende ali, é uma dipirona, é um Plasil. Então, é importante que esteja uma letra legível. E se não tiver legível, procurar os responsáveis para que eles façam uma prescrição correta, para que tenha e seja administrado e que seja entendido corretamente. Sem uso de abreviaturas. Esse também é um pacto que vocês têm que ter na instituição, nesse protocolo de segurança medicamentosa. Se tem abreviações no hospital, tem que ser padrão para todos os profissionais, mas o indicado é que não tenha abreviatura para que não tenha dupla interpretação. Às vezes, uma abreviatura para mim é diferente para vocês, né? Então, é importante que isso seja alinhado com toda a equipe.
A questão dos nomes semelhantes dos medicamentos, como que vocês vão fazer o destaque, seja a prescrição manual ou seja no sistema, vai ter uma coloração diferente, não vai ficar junto, então é importante que faça essa análise dos medicamentos do hospital. Duração do tratamento, aí também entra a importância da farmácia clínica, para que não tenha aqueles medicamentos ou antibióticos de uso muito contínuo, então tem que ter uma pessoa ali avaliando esses medicamentos. É importante também nas prescrições constar ou de alguma forma se o paciente tem ou não registro. Essa informação já começa desde a admissão do paciente, lá com a farmácia clínica, conversando com o paciente ou com a própria enfermagem. É importante que esses registros estejam de fácil acesso e que todos tenham acesso a essa informação. O médico que vai prescrever, a farmácia que vai dispensar e a enfermagem que vai administrar esse medicamento. Porque se esse registro de alergia de algum medicamento não for registrado, o médico vai prescrever, a farmácia vai dispensar e a enfermagem vai administrar. Então pode ser que esse paciente tenha danos leves, como ele pode ter danos moderados e graves. Então é muito importante que seja feita essa avaliação e que seja registrado de alguma forma esse tipo de alergia do paciente. Padronização dos medicamentos é super importante também na instituição. Então, hoje na instituição, geralmente, hospitalar, né, parte de clínica, como diminui o número de medicamentos, acaba sendo mais fácil trabalhar com os medicamentos padronizados. Mas em hospital, que tem uma gama alta de medicamento, tem a comissão de padronização ou comissão de farmácia terapêutica. Nessa comissão, são discutida a questão da padronização dos medicamentos da instituição, dos materiais, dos equipamentos, dos antibióticos. Quanto mais amplo for a minha gama de medicamento, mais é difícil a gente controlar esses medicamentos no hospital. Então é importante que a equipe padronize o que hoje eu utilizo no hospital, o que hoje eu utilizo na minha clínica. Então a gente vai padronizar esses medicamentos. Pode ser que vocês, a hora que forem pensar nessa padronização, tenha medicamentos que não saem mais, mas que vocês estão comprando e que pode ser retirado. E também nessa questão da padronização, quando um prescritor, um médico, né, eles forem prescrever um medicamento não padronizado, essa comissão também discute. Será que vamos comprar esse medicamento? Será que não tem outro medicamento que possamos substituir? Então é importante que tenha essa padronização para que vocês melhorem a administração desses medicamentos, melhorem a prescrição e possivelmente reduzam até custos. A dupla checagem, que eu falei bastante, do pessoal da enfermagem, o pessoal da farmácia principalmente, tanto na dispensação de medicamentos, medicamentos de alta vigilância, dosagem, dependendo do hospital, liberado as dosagens de xarope, né? As doses unitárias, então é importante que tenha essa dupla checagem que garante que não tenha uma dispensação incorreta aí com o paciente. E temos a famosa expressão uso contínuo, uso sem parar, né? Então é importante que esse tipo de linguagem de uso contínuo que seja padronizado na instituição, que seja padronizado se o medicamento de uso contínuo vai ser do hospital ou se o paciente vai trazer, aonde que esse medicamento vai ficar guardado. Então, essas peculiaridades vocês têm que trabalhar instituição por instituição. E uma dica de leitura que eu deixo para vocês, que é tudo isso que eu falei para vocês, está no protocolo de segurança da prescrição, uso e administração de medicamento. Hoje é um protocolo da Anvisa, esse protocolo está disponível para vocês, tem todas essas informações que eu passei para vocês e muito mais. O que eu queria passar para vocês era isso, né? Eu sei que assunto de medicamento é um assunto muito amplo, dá para a gente trabalhar muitas coisas, mas o básico a gente precisa começar a trabalhar e nada mais é do que trabalhar esse protocolo, trabalhar a legislação. A gente garantir que o medicamento é adquirido de forma correta, ele é armazenado corretamente, ele está sendo dispensado, ele está tendo um controle pelo hospital, ele tem um controle na clínica, ele está sendo administrado de forma correta e está sendo registrado. É importante que esse processo seja executado nas instituições, no hospital e na clínica. E a minha dica fica essa de leitura, é um protocolo um pouquinho mais extenso que os demais,
mas eles têm muita informação. Ele está disponível para vocês olharem, copiarem e adequar à realidade de vocês.